Você sabia que a salvação é conjugada na Bíblia nos tempos passado, presente e futuro? E não há nenhuma confusão a respeito disso. Quando a Bíblia assim o faz, ela nos apresenta aspectos que se complementam, não que concorrem. Os tempos da salvação nos ajudam a ter uma perspectiva da obra completa que Deus tem para as nossas vidas. Esse é o assunto da nossa conversa hoje. Fique comigo e nos próximos minutos nós vamos entender melhor essa verdade. Estou hoje na orla de Macapá, capital do Amapá, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. O apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 5, no versículo 10, diz: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ele fala que fomos reconciliados, que já estamos reconciliados, mas apesar de conjugar reconciliação, que é um dos aspectos da salvação no tempo passado, ele faz a afirmação: seremos salvos. Esse jogo de palavras, envolvendo perspectivas do passado, do presente e do futuro, repito mais uma vez, não traz nenhuma ideia de concorrência ou de divergência, mas de complemento. Em Filipenses, no capítulo 1, no versículo 6, o apóstolo Paulo diz: aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la, futuro, há de completá-la. Então, quando conseguimos entender que parte da salvação já aconteceu, uma parte está acontecendo e outra ainda vai acontecer, deixamos a perspectiva errada de conflito. Me lembro quando, tempos atrás, um jovem da igreja me disse: pastor, tem hora que eu estou lendo a Bíblia e tenho impressão que a Bíblia conjuga a salvação nos tempos verbais distintos. Eu falei: você tem impressão? Não, é exatamente isso que acontece. Mas eu lembro que ele me disse: está errado. E eu falei: não tem como estar errado, a Bíblia está sempre certa. Errado está você que não entendeu as coisas e está tirando conclusões precipitadas. E ele falou: mas como é possível? E eu lembro que eu expliquei para ele: uma parte da salvação já aconteceu. Por exemplo, falei para ele: a sua reconciliação com Deus, a sua regeneração, o seu novo nascimento no dia da sua conversão. Mas existe uma parte que ainda vai acontecer. Paulo diz em Romanos, no capítulo 8, no verso 22, que nós estamos aguardando a redenção do corpo. Isso é obra futura. Ela vai acontecer somente por ocasião da vinda de Jesus. É por isso que a Escritura diz, Filipenses 3, 20, 21, nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos um Salvador, o qual há de transformar o corpo da nossa humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. No entanto, eu e você precisamos entender que entre a experiência da regeneração passada e a experiência da glorificação do corpo, que é futura, nós temos uma experiência de santificação que se dá no tempo presente. Embora a Bíblia diga que tenhamos sido santificados, houve uma santificação inicial na experiência da conversão, ela não é tudo o que eu e você podemos experimentar. Tanto que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 1, verso 2, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Nós não apenas já fomos santificados, parte já aconteceu, como fomos chamados para ser, para alcançar a parte da santificação que ainda não se concretizou. Há um processo, e nesse processo há um aperfeiçoamento. Em 2 Coríntios, no capítulo 7, no versículo 1, a Bíblia diz que nós devemos aperfeiçoar a santidade no temor do Senhor. Agora, uma boa forma de entender os tempos da salvação diz respeito também à estrutura do ser humano. 1 Tessalonicenses 5,23 diz: e o Deus da paz vos santifique completamente, e o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus. Até o momento da vinda de Jesus, que é quando teremos a consumação de toda a obra da redenção, Deus toca nosso espírito, toca nossa alma e também o nosso corpo. O espírito, ele é regenerado por ocasião do novo nascimento. A Bíblia diz que nós somos regenerados pela palavra da verdade. Regenerar significa gerar de novo. Essa é a experiência do novo nascimento e ela acontece no nível do nosso espírito. Jesus explicou para Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. O novo nascimento acontece no nosso espírito. Agora, o que estamos aguardando para o futuro é a redenção do corpo. A Bíblia diz que estamos aguardando a vinda de Jesus, que vai transformar o corpo da nossa humilhação. Mas o que Deus está trabalhando no presente é a nossa alma. No livro de Tiago, na epístola de Tiago, no capítulo 1 e no verso 21, a Bíblia diz assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma.
Essa expressão aqui traduzida, salvar, diferente de sotero, que é a palavra que comumente é usada para salvação no Novo Testamento, a palavra aqui é sozo. Sozo da ideia de cura, da ideia de restauração. Ou seja, a palavra restaura a nossa alma. O processo de santificação envolve mudança de pensamento, renovação da mente, restauração da nossa alma. O espírito do homem é regenerado no dia da conversão. Ainda que haja um crescimento espiritual posterior, a regeneração é instantânea. A glorificação do corpo também se dará de forma instantânea na vinda de Jesus. E entre esses dois eventos instantâneos, a regeneração e a glorificação do corpo, o que nós temos é um processo. E esse processo, ele na verdade se torna crescente, progressivo, de diversas formas ou perspectivas da atuação de Deus. Por exemplo, segundo aos Coríntios 3,18, diz que o Espírito nos transforma de glória em glória na imagem do Senhor Jesus. Essa expressão de glória em glória fala de um processo, fala de algo que é progressivo. Aqui, Tiago, por exemplo, está falando a respeito de receber a palavra, porque a palavra é poderosa para restaurar a alma. O Salmo 19 nos diz no verso 7, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Se eu e você queremos cooperar com o processo de Deus, precisamos entender que depois da conversão, depois da regeneração, nós precisamos nos submeter à ação da palavra e à ação do Espírito Santo. Talvez não haja nada mais importante para que o crente consiga viver aquilo que é o cerne do Evangelho, que é a transformação dele de glória em glória na imagem de Jesus. Talvez não haja nada tão importante para que ele consiga viver isso, para que isso lhe seja de fato viabilizado, a não ser quando ele entende essas ações poderosas, tanto do Espírito Santo como da palavra. Quando eu olho para as Escrituras, eu percebo a necessidade que temos de não apenas estudar a Bíblia no sentido de conseguir informação. É muito mais do que informação. A palavra de Deus é alimento para o espírito. A palavra de Deus ela é alimento para a fé, mas ela também reprograma a forma de pensar, ela reprograma os nossos valores, ela nos alinha, na verdade, com a nova natureza que recebemos por ocasião do novo nascimento e nos ajuda a simplesmente fugir do padrão controlador da antiga e da velha natureza. A mesma coisa quando falamos a respeito, do fruto do Espírito. A Bíblia fala que as obras da carne e o fruto do Espírito estão em constante colisão, confronto, briga o tempo todo. Se eu e você queremos de uma forma prática, não apenas entender, mas viver isso, precisamos então entender a importância de escolher a quem vamos nos dedicar mais. Em Romanos, no capítulo 8, no versículo 5, a Bíblia diz que os que se inclinam para a carne cogitam, pensam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito cogitam, pensam das coisas do Espírito. Isso talvez seja o cerne da santificação. Entender que a nova natureza, ela precisa de fato ser fortalecida, sujeitada à ação, ao domínio, à obra transformadora do Espírito Santo, da palavra de Deus, para que dessa forma possa exercer controle sobre a velha. Ou seja, aquilo que é o começo da obra, a regeneração, nos deu potencialmente o que eu e você precisamos para subjugar a antiga natureza, que ainda está na nossa carne. Não desapareceu. É por isso que o corpo um dia será transformado. Porque Jesus disse o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Quando alguém nasce de novo no seu espírito, ele não abandonou o corpo. Então o espírito que tem a nova natureza de Deus está residindo na carne que tem a velha natureza. E nessa briga agora nós temos o processo de santificação, que é poder permitir que a nova natureza subjugue a velha. Mas é quando Jesus voltar, na consumação da sua obra da redenção, que a velha natureza será erradicada, será definitivamente eliminada. É por isso que a Bíblia mostra que a ressurreição dos mortos é um dos rudimentos da doutrina de Cristo. E a Bíblia diz que quando Cristo voltar, mortos irão ressuscitar, os vivos serão transformados. Porque todo esse processo precisa terminar com a transformação do corpo, com a erradicação da natureza pecaminosa. Romanos 5,12 diz que quando o pecado entrou no mundo, com ele entrou a morte e passou a todos os homens. Quando Cristo voltar e houver a transformação dos corpos, a Bíblia nos mostra que a mortalidade será erradicada, a imortalidade será estabelecida. Então o plano completo de Deus terá se cumprido. Se eu e você não enxergarmos o plano como o quadro inteiro, a visão completa, muitas vezes nós podemos nos devotar somente a aspectos sem entender a continuidade, a progressividade desse plano e desse propósito de Deus. Não há nada que eu e você possamos fazer hoje para melhorar a condição da regeneração recebida. Você não tem como ser mais filho de Deus do que já é. Você não tem como ter mais da natureza de Deus que foi liberada no seu espírito daquilo que já foi.
Agora, o que podemos é permitir que essa nova natureza domine. E no processo de santificação, nós temos que nos inclinar cada vez mais a Ele, até que um dia, finalmente, a natureza pecaminosa seja erradicada. É por isso que na teologia normalmente se diz: fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos plenamente salvos. Estou falando, presumindo que a grande parte do público que me ouve já seja um cristão comprometido com Jesus. Mas se você ainda não entregou sua vida a Jesus, você precisa do primeiro passo, a regeneração. Aquilo que muitos de nós estamos conjugando no passado, talvez ainda não foi a sua experiência. Mas se você se arrepender, reconhecendo os seus pecados, invocar o nome de Jesus, esse mesmo trabalho que nós temos dito já foi iniciado, ele vai acontecer na sua vida também. E você, como todos os outros que já viveram o início da experiência, precisam viver a continuidade, a progressividade, até que o assunto seja plenamente resolvido. Entender os tempos da salvação nos ajuda, na verdade, na questão de perspectiva de entender a obra completa. Isso nos ajuda a entender não só a cronologia e o desenvolvimento do plano e do propósito de Deus, mas como cada parte do ser humano vai sendo tocada na redenção de uma forma progressiva, até que tudo se torne completo. Eu não sei você, mas eu me empolgo, porque a palavra de Deus declara, e eu termino citando, 1 de João 3, 2 e 3, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, estou falando da vinda de Jesus, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E o verso 3 diz, e a si mesmo se purifica todo que nele tem essa esperança, assim como Ele é puro. Até mesmo a esperança do que ainda não aconteceu vai influenciar a forma de vivermos o presente. Que Deus abençoe a sua vida e que você viva a plenitude da salvação.